Ansiedade, né? Vamos iniciando. Se você está aqui comigo, já vai convidando aí, né? Para a gente dar início a esse tema que, quando nós conhecemos um pouco mais sobre ele, nós conseguimos ter o controle sobre tudo isso, ok? Então, entendendo um pouco sobre a ansiedade, né? Eu trouxe em primeiro momento o que é a ansiedade, né? Em termos técnicos mesmo, tá bom? Então, a ansiedade nada mais é do que o quê? Ela é uma emoção e ela é normal ao ser humano, certo? E ela surge como, né? Quando nós enfrentamos situações de estresse, certo? Porém, a ansiedade, ela é excessiva, ela pode se tornar o quê? Ela pode se tornar uma doença, né? Então, a ansiedade excessiva, ela pode se tornar uma doença, fazendo com que, né, sintomas de preocupação, de medo extremos, diante de situações simples do nosso cotidiano, ok? Então, a ansiedade nada mais é do que o quê? É algo muito próximo de uma preocupação, certo? E preocupação nada mais é do que um aspecto do medo. Nós falamos muito sobre medo no nosso último encontro, né? E na verdade é um temor que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Então, quando que ocorre a ansiedade? Quando eu estou diante de uma situação de estresse, certo? Ela é uma preocupação, ela é um medo de que algo não saia como eu gostaria que saísse. Então, e aí o que acontece, né? A ansiedade, todos esses componentes, né? Eles são necessários para a nossa evolução e para a nossa sobrevivência. Então, o que não pode ocorrer é o quê? É o exagero. O medo, como nós falamos no nosso último encontro, como nós dissemos, o medo, se ele for um medo equilibrado, ele nos tira do perigo. Mas se ele estiver em alto nível, em muito intenso, ele nos paralisa, certo? E a preocupação, a ansiedade, a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio entre tudo isso, ok? Não pode haver exagero, né? Então, o que acontece muitas vezes? O tempo prolongado de ansiedade, né? Que nós chamamos de ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e o estresse interno, certo? Pode levar ao surgimento do medo específico ou até mesmo algo irreal, como nós já falamos no nosso último encontro. Quem não assistiu, o vídeo tá aqui no Instagram, tá no YouTube também, tá no Face. Assistam. Você tem medo? Eu fiz um tema só sobre o medo, ok? Então, a ansiedade é basicamente, eu tô falando primeiro o que é ansiedade, o que não é ansiedade, nós já vamos ver. E depois, no final desse encontro, eu vou dar 3 estratégias para vocês aprenderem a vencer a ansiedade. Então, fiquem comigo até o final, assistam até o final, porque eu vou dar para vocês 3 estratégias simples, ouviram? Simples, para vocês vencerem o medo, para vocês vencerem a ansiedade, ok? Então, já providencia papel e caneta, tem ferramenta no final desse nosso encontro para você fazer, tá bom? Ferramenta de coach e eu quero entregar isso para você aqui, preparei com muito amor e com muito carinho, ok? Então, a ansiedade, como eu falei, né, é uma resposta vinda do nosso sistema nervoso autônomo, olha só, e ela age independente do nosso pensamento racional, ela é como um reflexo, certo? E aí, o que ela faz? Ela prepara o corpo, né, para fugir ou lutar em situação de perigo. Não foi isso que nós falamos na live sobre o medo? Então, antigamente, o que se fazia? Diante de um desafio, né, de animais, vamos pensar assim, a adrenalina, toda essa coisa no corpo, todos esses hormônios, eles vêm no corpo para quê? Para nós reagirmos. Então, a ansiedade, ela é como um reflexo, não é racional. Porque que às vezes a pessoa está ali e não sabe, não entende direito o que está acontecendo com ela. E aí ela fala assim, é ansiedade. Então, nós vamos entender o que é ansiedade, o que não é ansiedade, tá bom? Então, o que acontece? Muita ansiedade, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai liberar a adrenalina, que é o que eu acabei de dizer, que é onde a pessoa se posiciona para fugir ou correr da situação, certo? Então, no nosso corpo vai haver reações como aceleração dos batimentos cardíacos, ok? E contração dos vasos sanguíneos, olha só, as pupilas vão dilatar,
Para quê? Para melhorar a visão. Se tá no ponto de correr ou fugir, para quê? Você precisa ter uma visão mais aguçada, certo? Aumenta a liberação da glicose no sangue para dar mais energia às células. Olha só. E ocorre a liberação do cortisol, que traz impactos como aumento corporal, aumento da gordura corporal e traz o que? Fadiga ao cérebro. Olha só o quanto isso é importante. Por que eu quis trazer um pouco dessa teoria para vocês no início, para vocês entenderem um pouco melhor o que ocorre no corpo de vocês, tá? Então, essa liberação do cortisol é um hormônio cortisol, né? É o hormônio do estresse, certo? Então, aumenta a gordura corporal. Olha isso. Então, quer dizer, Patrícia, que uma pessoa ansiosa, ela tem tendência a engordar? Tem. E aí vocês vão entender ao longo desse encontro o porquê, o motivo, ok? E traz fadiga ao cérebro. Por quê? Uma pessoa ansiosa, quais são os pensamentos que têm tomado conta do cérebro, da mente dela, né? São pensamentos positivos? Se ela está preocupada, porque a ansiedade nada mais é, como eu falei, da preocupação e medo. Se ela está preocupada, o que vai acontecer? Pensamentos repetidos de problemas, na maior parte das vezes, pensamentos que não vão levar a pessoa a ter resultados, estão tomando conta da mente, certo? Então vai causar o quê? Uma fadiga mental. Gente, e aqui eu quero trazer uma coisa. A nossa mente, eu não sei vocês, mas tem aquele momento que às vezes passa aquele milhão de coisas ao mesmo tempo na tua mente. Quem aqui tá comigo nisso aqui? Ou é só a minha que faz isso? Hein? Levanta a mãozinha para mim. Nossa, minha mente não para, parece que... Só que deixa eu dizer uma coisa para você, isso é atividade mental. E aí, o que é pensamento então? Pensamento é laborioso, é trabalhoso, é quando você para realmente para pensar sobre alguma coisa, certo? Pensar sobre como resolver aquilo, entendem? Então, pensamento é diferente de atividade mental. Geralmente, uma pessoa, quando ela está ansiosa, ela não está com pensamentos organizados, pensamentos ordenados, alinhados, não tem isso, é aquele monte de pensamento que passa ao mesmo tempo, só que tem um problema, eles vão passar desgovernados e traz o que? Essa fadiga que eu acabei de dizer, essa fadiga mental, tá bom? Então, quais são os sintomas emocionais da ansiedade? Aí você vai entender agora se você realmente está ansiosa, e nós vamos entender ali um pouquinho à frente qual o motivo das pessoas hoje tanto se falar em ansiedade, tá bom? Então, quais são os sintomas emocionais da ansiedade? Gente, para quem ainda não apertou esse aviãozinho, aperta e envia para essa pessoa que você sabe que é ansiosa e que precisa ouvir isso, combinado? Então, olha só, quais são os sintomas emocionais da ansiedade? Constante tensão, nervosismo, então ela é uma pessoa extremamente tensa e nervosa o tempo todo, às vezes está nervosa por nada, tá bom? Aquela sensação, sabe, de que algo ruim sempre vai acontecer, tá bom? Problema de concentração, não consegue se concentrar, às vezes ela não vai conseguir parar ali para fazer uma leitura, tá? Ou para resolver, solucionar algum problema, algum desafio na vida. Medo constante, lembra que eu falei lá no início? Então, o sintoma emocional é o quê? Medo constante, descontrole, eu acabei de dizer sobre os pensamentos, né? E principalmente dificuldade em esquecer um objeto de tensão. Ou seja, o pensamento que está tomando conta da mente dela, ela vai ter a maior dificuldade do mundo para esquecer esse pensamento, esse objeto que está trazendo atenção sobre a mente dela, que está trazendo essa fadiga. Outro sintoma é a preocupação exagerada em comparar com a realidade, em comparação com a realidade. Às vezes, o negócio que ela está preocupada é desse tamaninho, mas ela põe aquela preocupação super exagerada, sabe? E às vezes não é daquele tamanho, ok? Ela vai ter problemas para dormir. Como eu falei, ela vai estar tensa, nervosa, ela vai estar muito irritada. Por quê? Porque se uma pessoa não dorme, como consequência, não vai ter como ela estar bem disposta no outro dia. Ela vai viver constantemente irritada, tá? Agitação nos braços e pernas. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela está sentada e ela está o tempo todo ali mexendo a mão, mexendo os pés, batendo os pés, ela está o quê? Ela está ansiosa, ok? Agora, sintomas físicos da ansiedade. Dor ou aperto no peito. Tem pessoas que sentem tanta ansiedade que chega a doer o peito e o coração dá aquela taquicardia, sabe? Aquele aceleramento.
tá bom? A respiração fica ofegante e a falta de ar mesmo. Olha só, aumento do suor, a pessoa às vezes vai suar muito, né? Tremor nas mãos e outras partes do corpo, isso aqui é um extremo, certo? Sensação de fraqueza, fadiga, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, olha só, tensão muscular, às vezes a musculatura tá toda tensa, dor de barriga, diarreia, então esses são sintomas físicos da ansiedade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo é ansiedade, agora nós vamos entender. Nem tudo é ansiedade, por que que não? Os dias atuais, o que está acontecendo muito? Olha só, está tornando-se comum, sabe o que? As pessoas atribuírem qualquer coisa que tem à ansiedade. Olha só, e aí o que acontece? É como se fosse um problema do século, sabe? Algumas pessoas veem quase como uma qualidade ser ansiosa, né? Ah, eu sou muito ansioso, é por isso que eu tô assim, eu sou muito ansioso. A gente ouve muito. Gente, ninguém nasceu ansioso, você pode estar nesse momento, mas não é. O ser é diferente do que o estar ansiosa ou ansioso, certo? E aí o que acontece? Na maior parte das vezes, as pessoas elas acabam atribuindo, por não conseguir explicar o que está acontecendo na vida, na sua vida naquele momento, elas acabam fazendo o quê? Por não conseguir explicar, elas acabam dizendo que é a ansiedade. Olha só, e aí as pessoas não sabem explicar, por exemplo, por que não alcançam o objetivo, por que não fazem as coisas, e elas atribuem simplesmente, a ansiedade, eu estou ansiosa. Entendem? Então, o que acontece? Existem comportamentos disfuncionais que levam à ansiedade, certo? E aí, um comportamento acelerado, pessoas... E o que está acontecendo no mundo atual que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão cada vez mais aceleradas. Nunca, em tempo nenhum da história, as pessoas passaram, né, tanto tempo conectadas a tantos equipamentos eletrônicos. E isso, gente, sem dúvida nenhuma, eleva o nível da ansiedade. Ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Querem dormir bem? Desligue tudo que for voltado para equipamento eletrônico no mínimo 2 horas antes de dormir. O que acontece muito na maior parte das vezes? A gente não. As pessoas fazem o quê? O telefone tá na cabeceira da cama. Então, até o momento de dormir, o que ela tá fazendo? Tá aqui no telefone. Ó, a tela, a luz. Tudo isso gera o quê? Essa luz, ela impede você de dormir melhor. Tá bom? Então, no mínimo, aí, Patrícia, meu filho não dorme. Gente, as crianças estão cada vez mais expostas a esses equipamentos. E aí, na hora de deitar, quer que a criança deite e dorme, vai saber lá o que tá vendo, que é pior ainda, certo? Então, isso está acontecendo muito, muito, muito. O correto é o quê? Desligar a televisão, computador, telefone, enfim, qualquer coisa que tiver, né, essa luz tão forte. Para quê? Para dormir melhor, enfim, e aí é uma sequência de situações, eu não vou falar disso aqui hoje, e para produzir melhor no dia, enfim, tá? Então, em nenhum tempo da história se viu tanto pessoas conectadas, né, a equipamentos eletrônicos. E aí o que acontece? As pessoas começam a ficar aceleradas e não conseguem desacelerar e olhar para dentro de si. As pessoas não estão parando para fazer isso, sabe? E aí, quando vê os resultados, nossa, não sabe nem de onde está saindo, entendem? E agora eu quero que vocês analisem comigo. Olha só, nós temos 4 horas, né, por dia que nós gastamos para quê? Vamos pensar aí que no ritmo normal de trabalho, geralmente a pessoa trabalha em torno de 6 a 8 horas. Vou colocar 8 horas, ok? Então, vamos pensar aí que nós temos aí 4 horas por dia, que nós vamos gastar para quê? Para construir relacionamentos, para fazer projetos paralelos fora do trabalho, sabe? O trabalho talvez nós já temos, né? Se você quer desenvolver algo novo, às vezes vai ser o tempo que você tem para estar desenvolvendo esse algo novo. E essas 4 horas são as 4 horas de ouro da sua vida. Sabe por quê? Porque
Você pode usar para construir um relacionamento extraordinário, para fazer suas coisas pessoais, para se desenvolver no teu lado pessoal, profissional. Só que tem um detalhe, desde o lançamento, gente, isso aqui foi estudo de onde eu peguei, tá? Desde o lançamento do último iPhone, essas horas, essas 4 horas de ouro que antes as pessoas tinham para fazer tudo isso, elas têm sido reduzidas a quê? Às redes sociais, né, ao WhatsApp, e aí elas estão ficando cada vez mais conectadas e mais aceleradas, só conectadas com o externo e menos conectadas com o interno. E assim, o que está acontecendo? Elas não estão parando para olhar o que está ao redor, para perceber o que está ao seu redor. Estão vivendo num constante piloto automático e depois não quer ficar ansioso, não quer ficar ansiosa. Como pode uma coisa dessas, sabe? Então, em que momento você está na tua vida hoje? Você é essa pessoa ansiosa? Se você está aqui me ouvindo, com certeza pode ser que você esteja vivendo momentos de ansiedade, né? Ou já viveu, ok? Mas aí o que eu quero que você esteja presente? O que você tem feito do teu tempo? Você está tão conectada lá fora e está desconectada de si própria, da tua família? Quem hoje que está ao teu redor, né, que está gritando pela sua atenção? Porque, gente, o que nós mais estamos vendo é o quê? Mães, pais conectadas com o mundo lá fora, desconectadas dos filhos, casais conectadas com tudo lá fora, desconectadas dos relacionamentos, sabe? E aí o que acontece? Os resultados vêm negativos e aí vai gerando o quê? É como se fosse um efeito dominó. Sabe? É isso que está acontecendo. Então, quem está ao seu redor hoje, que está gritando, que está assim, ó, na tua frente, gritando pela sua atenção? São seus filhos? É o teu marido, né? São seus pais? É a sua voz interior dizendo para você que você pode ir muito além e nem você mesmo sabe por que não está indo. É o trabalho que talvez você precisa mudar a tua profissão, né? E você sempre fala assim, eu quero construir algo novo, mas só que o que acontece? Qual que é a sua historinha? Qual que é a tua desculpa? Eu não tenho tempo, Patrícia. Eu não tenho tempo para dedicar isso nesse momento, sabe? É o que a gente mais ouve, é isso. Né? Mas olha só, eu quero que vocês prestem atenção, não sei se vocês sabem disso, eu acredito que sim, mas lá nas configurações do teu aparelho vai mostrar quantas horas você está conectado às redes sociais, tá? E olha só, e aí muitas vezes quando olha lá, a pessoa está conectada 10, 15 horas na semana. Gente, com 10, 15 horas na semana, ou 8, ou 9, enfim... O que você pode fazer, né? Esse seria o tempo que você precisava, talvez, para mudar a tua vida? Mas aonde você tá? Tá lá rolando a tela do Facebook, do Instagram. E qual que é o maior problema de tudo isso, né? É porque muitas vezes você tá vendo só o lado bom da vida das pessoas. E o que tá acontecendo mesmo, né? Você não sabe. Você não sabe. Entendem? Então, eu quero que você vá hoje, eu quero que você faça isso hoje. Se você é essa pessoa que tem vontade de mudar a tua vida e se você hoje está presa às redes sociais, presa, a não ser que você esteja fazendo um treinamento, isso aqui hoje, por exemplo, é um treinamento. É algo que pode transformar, pode mudar a tua vida, pode impactar a tua vida. Agora, você está só rolando, vendo fotos, dando uma curtida, e a curtida na tua família dentro de casa, você está dando? E aí, fala para mim, pensa, né? Pensa aí, você tem feito isso? E olha só, tem uma pesquisa que fala que o Brasil é o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo. Pensa nisso, presta atenção. E olha só, ele é o 5º em depressão. Olha isso. Por quê? Porque uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Quando a pessoa se deixa aumentar muito esse nível de ansiedade real, né? Ela vai acabar o quê? Se tornando uma pessoa depressiva. Por quê, Patrícia? Porque quais são os pensamentos que levam à ansiedade? Não são pensamentos bons, né? Os pensamentos que estão passando ali não são positivos e muito menos fortalecedores. Se está gerando ansiedade, não está fortalecendo você, muito pelo contrário. E aí a pessoa não consegue fazer o que precisa fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ser humano, ele nasceu para realizar. Ele não nasceu para nada menos do que isso. Ele nasceu para realizar.
E existe um grande senso de realização e propósito dentro da tua vida, sabe? Da vida de cada ser humano existe esse senso de realização e propósito. E aí quando ela começa, né? Quando ela consegue começar e terminar as coisas, principalmente se for coisas grandiosas, esse senso de realização e propósito vai aflorar ali dentro, isso não vai permitir que a ansiedade venha. Agora, quando uma pessoa, olha só, quando uma pessoa consegue começar um projeto e realizar, ela vai automaticamente, como eu estou falando, reduzir essa ansiedade. Porque esse senso de propósito aguçado, que é seu, que é do ser humano, que é parte importante do ser humano, esse senso de propósito, quando você consegue realizar, você vai ficar muito menos ansiosa e você já vai entender o porquê, tá? Então, o que está ocorrendo é que cada vez mais as pessoas ela passa boa parte, né, do tempo dela, como eu já falei, rodando redes sociais, né? E esse tempo livre seria o tempo muito importante para ela transformar a vida dela. E aí tem um agravante, como eu falei, muitas vezes a pessoa olha e vai ficar comparando, né, ela vai ficar se comparando. Sabe por quê? Porque ali tá só a vida editada de uma pessoa, põe um filtro, põe isso, só põe as fotos que quer, né? E então essa comparação destrói o ser humano e traz ansiedade. Eu falo de mim há não muito tempo, e olha que eu vigio muito isso. Eu estava seguindo tantas pessoas e tantas pessoas que não traziam sentido ao que eu estava vivendo naquele momento. E às vezes eu olhava aquilo que foi me gerando ansiedade. Então nós precisamos estar atentas para o que está acontecendo dentro de nós. O que eu fiz? Eu tomei uma decisão ali naquele momento. Falei, opa, peraí. Marquei horário para me olhar meu telefone, marquei horário para olhar minhas redes sociais. Porque elas são importantes, gente, eu não estou dizendo que não é. É importante sim nós estarmos conectados, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter limite, tem que ter alinhamento. As pessoas que você segue hoje nas suas redes sociais são pessoas que agregam valor na tua vida ou você só segue por seguir? Qual que? Eu quero que você se questione. As pessoas que eu sigo hoje, elas agregam valor na minha vida? Né? E aí o que acontece? Além da pessoa que está seguindo ali, que está rolando rede social, ela não realizar, ela vai se comparar com o outro. Aí que o negócio vai ficar feio, sabe? Porque ela vai começar a perguntar assim, nossa, o que eu fiz essa semana? Nossa, fulano de tal tá vivendo tudo isso, tá viajando para tal lugar e eu tô aqui, vivendo essa vida que eu tô vivendo. Mas e aí? Essa comparação? Você tá vendo só a vida editada da outra pessoa? E aí o que acontece? A conta não vai fechar. Por que a conta não vai fechar, né? Só vai aumentar o nível da sua ansiedade, porque essa angústia, sabe, que vem no teu peito. Por quê? Porque você não consegue nem explicar o que está acontecendo. O que eu fiz esse mês? O que eu fiz essa semana? Eu quase não produzi, né? O que foi? O que está me gerando tudo isso? Você não vai conseguir explicar. Ok? E aí você ouve vozes, né, que a gente fala que é a franga. Por quê? Porque você tá ali com muitas pendências para realizar e às vezes, muitas em quantidade, mas às vezes são pequenas coisas que você precisa fazer. E você ouve essa voz dizendo para você assim, você não tem feito atividade física? Não, faz muito tempo que você não dá atenção para os seus pais. Nossa, há muito tempo que você não lê um livro interessante para o teu crescimento. Os projetos lá da tua vida profissional, da empresa, estão todos atrasados. Quando é realmente que você vai fazer diferença na tua vida? Gente, quem é que ouve essas vozes? Diga para mim, quem ouve essas vozes constantemente? Você tinha que ter feito isso e não fez, né? E aí isso vai gerando o que dentro de você? Ansiedade, certo? Por isso, né, o que acontece? Porque isso daí depende do quê? De quando você vai realizar aquela determinada atividade. Só que tem um detalhe. Pelo seu vício, né, por esse ciclo vicioso, esse momento nunca vai chegar. Porque você vai estar sempre ocupado alimentando o teu vício, que é o que hoje? Talvez é uma rede social. Gente, eu falo isso porque principalmente nesses últimos dias as pessoas estão cada vez mais conectadas e tá tudo bem, só tem que haver um limite. Você tem que olhar para você e falar assim, não, eu olho, mas eu olho com limite, isso não está me trazendo ansiedade. Eu quero que você traga hoje consciência sobre a tua vida. E outro detalhe, tudo tem que ser para ontem nos dias atuais, né? Esse é o outro problema, sabe? As pessoas hoje estão perdendo a capacidade de entender qualquer coisa que se faça, que qualquer coisa que nós venhamos a fazer é um jogo de longo prazo.
Olha o que eu estou dizendo para você. As pessoas estão querendo tudo para ontem e estão perdendo a capacidade de entender que qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida é um jogo de longo prazo. Como assim jogo de longo prazo, né? A humanidade hoje está entrando no quê? Numa loucura, achando que uma corrida, né? Que a corrida da vida é uma corrida de 100 metros. Mas ela não é, minha amiga. Sabe o que que é? Ela é uma maratona e são 42 quilômetros para se correr uma maratona. Entende? Então, quando você está jogando um jogo de curto prazo, vai acontecer uma aceleração, né? Na tua vida. Porque você quer tudo para ontem, você quer o resultado para ontem. E acaba que a internet, devido a tanta informação que nós temos, ela tem feito o quê? Ela tem trazido todo esse aceleramento para dentro de você, como eu falei, os comportamentos, né? E aí, estamos vivendo um momento de quê? De imediatismo. Só que esse imediatismo, ele está detonando o ser humano. A pessoa acaba de postar uma foto, né? Vai lá no Instagram e posta e corre para olhar. Quantas curtidas que deram? Estão querendo tanta aprovação do outro, né? Quantos comentários? O que as pessoas disseram sobre aquela foto que eu postei? Não é assim? Não é assim, gente? Fala pra mim aí, faz sentido o que eu tô dizendo? E aí, tudo é instantâneo, sabe? Tudo é instantâneo. E eu quero fazer um projeto e eu quero que ele dê certo hoje. Eu inicio um projeto e eu já quero que ele dê certo hoje. Eu quero começar um negócio e eu quero que ele exploda, sabe? No sentido de crescimento, né? Nos primeiros 90 dias. Eu mudo às vezes uma atitude com meu filho e eu já quero que ele retribua agora. Com o marido a mesma coisa. Eu não quero fazer o plantio para depois fazer a colheita. Estamos vivendo num momento do imediatismo, o plantio e colheita. Gente, presta atenção. Quando nós plantamos uma sementinha, nós não vamos lá tirar a terra de cima e ver se ela está germinando. Nós precisamos o quê? Esperar ela brotar, ela dar frutos, ela florescer. Não é assim? Então por que na nossa vida que nós estamos querendo tudo para ontem? Não funciona assim, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e essa maratona são 42 quilômetros. E esse mindset, essa mudança de pensamento, ela tem que estar acertada na tua mente a partir de agora, a partir desse momento que nós estamos falando aqui. Tudo que você olhar na tua vida, você precisa entender que tem um tempo certo. Tá plantando? Vai colher. Tá plantando, a não ser que esteja assim, olha, de braço cruzado e ansiosa, por que não está fazendo? Porque está perdendo tempo num ciclo vicioso com coisas que não te levam a lugar nenhum, né? Então, quando se vive querendo correr 100 metros ao invés de querer correr os 42, isso vai gerar uma angústia, vai gerar comparação, vai gerar ansiedade. Isso é nocivo, é cancerígeno para a motivação na tua vida, para a realização que você precisa. Isso vai ser como um câncer, vai te corroer. A ansiedade, ela é como um câncer, ela corrói, porque ela traz o que é real, mas ela traz também o que não é real. Entendem? E aí, o que acontece? Muitos desistem mesmo antes de executar. Ou então, para no meio do caminho, né? Faz isso no meio do caminho. É muito necessário você entender o imediatismo. Ele pode estar detonando a tua vida, ele pode estar como um câncer, né? Roendo aí dentro de você e tirando tudo aquilo de bom. A ansiedade, ela não vai te levar a lugar nenhum, acreditem. Acreditem. Ela simplesmente está aí roendo tudo de bom que tem dentro de você, ok? Então, o prazer imediato, né? A conta não fecha por quê? Porque muitas vezes a pessoa precisa buscar uma fuga, algum tipo de realização rápida. E o que essas pessoas buscam? O que hoje em dia o ser humano tem buscado mais? Os prazeres instantâneos e momentâneos. Jogo de curto prazo traz prazeres instantâneos e momentâneos, sabe? O jogo de longo prazo, ele traz realização. E aí eu posso resolver esse vazio que eu tenho dentro de mim, por exemplo. Tem muita gente que resolve o vazio que está dentro de si, que gera ansiedade, comendo um açúcar, certo? Vendo mais uma série Netflix, aí vai vendo uma atrás da outra, né? E um vídeo de comediante, gente, e tá errado fazer isso? Não, não é isso. Só que tem que ter o quê? Um alinhamento. Eu posso ter um momento sim da diversão, né?
Agora tem um detalhe, esse tipo de coisa, ele vai só dar o prazer momentâneo, mas não vai gerar a realização que você precisa. E essa é a grande diferença na vida das pessoas que realizam e as que não realizam. Essa é uma grande questão. Coloca em xeque aí, eu tenho realizado na minha vida ou eu tenho vivido de prazeres instantâneos e momentâneos, né? Se você quer realizar mesmo na tua vida e eliminar essa ansiedade, elimine o prazer imediato. Tá nas tuas mãos eliminar o prazer imediato. Se você quer realizar algo grandioso, se você quer deixar um legado na tua família, um legado no teu trabalho, se você quer deixar um legado para os teus filhos, elimina o prazer imediato. Sabe? Patrícia, o que isso tem a ver? Tem, porque muitas vezes se você tá lá rolando rede social, será que seria os 30 minutos que você tá lá jogando seu tempo fora? Você não poderia estar conectada com teu filho ou com teu marido, melhorando o teu relacionamento, seja com o filho ou com o marido, ou estudando algo que vai mudar a tua vida, que vai trazer uma renda muito maior para você? O prazer imediato é o quê? Vamos dar um exemplo simples aqui, é entrar numa calça 3 números a menos ou comer um pedaço de bolo de chocolate. O que é o prazer imediato? Não, eu vou comer um bolo de chocolate. Nossa, eu mereço. As pessoas ainda falam assim, eu mereço isso. Não, eu passo eu vou encontrar com as amigas, eu vou 3 vezes na semana, só para não tomar aquela cervejinha. Ah, por quê? Porque eu mereço me descontrair. Que fuga é essa? Gente, tá errado se divertir? Não. Desde que não prejudique a sua realização e que não vai gerar ansiedade, né? Olha só, eu posso passar uma madrugada estudando uma ferramenta nova que vai fazer o meu negócio ir na frente, né? E lá pra frente, ou eu posso jogar conversa nas redes sociais, jogar conversa fora. Nada que vá gerar valor realmente na minha vida. E olha, não tem nada de errado em curtir a vida, tem sim. Mas tem momentos que você vai precisar dar foco em alguma coisa importante e mergulhar, imergir naquilo. Entendem? As pessoas estão perdendo a percepção e elas estão querendo tudo o tempo todo, ao mesmo tempo e sem fazer nada. Gente, isso aqui é a frase que eu acho que vocês têm que anotar isso daí. Olha só, as pessoas estão perdendo a percepção, estão querendo tudo o tempo todo, ao mesmo tempo e sem fazer nada. Eu mereço, mas eu não mereço estudar, né? Eu não preciso estudar, não, eu só mereço o resultado, entendem? Eu mereço um casamento melhor, mas eu não preciso fazer nada, quem tem que fazer é ele. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Gente, tá fazendo sentido? Dá um retorno aí pra mim, por favor. E agora eu vou trazer 3 estratégias como prometido, tá? Para você vencer a sua ansiedade. São coisas simples que se você colocar em prática, olha só, você vai mudar as tuas emoções, você vai mudar os seus sentimentos, vai mudar a tua maneira de pensar. E quando você muda a tua maneira de pensar, você muda a tua vida, tá? A primeira estratégia é o quê? Acertar o seu mindset. Que o jogo da vida, eu quero que você entenda o seguinte, o jogo da vida não é algo a curto prazo, o jogo é de longo prazo, para tudo na sua vida, tudo que... Patrícia, então quer dizer que eu preciso de 10 anos para realizar alguma coisa? Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é isso. Mas você precisa entender se você está fazendo o que tem que ser feito. Às vezes nós vemos o quê? Pessoas passam anos e entra ano e sai ano e a pessoa está do mesmo jeito. Por quê? Porque ela só está vivendo no curto prazo. E isso serve para relacionamento, para emagrecer, para as finanças. Gente, ninguém enriquece da noite pro dia se não ganhar na loteria, por exemplo, tá? E o que mais acontece é que todas as pessoas que ganham na loteria, na maior parte das vezes elas terminam pobres. Por quê? Porque não mudou e não acertou o mindset, a forma de pensar, ok? Ninguém constrói um relacionamento forte e duradouro da noite pro dia. Tudo que é da noite pro dia você pode desconfiar. Pode observar que uma hora ou outra vai desmoronar. Ninguém constrói uma carreira promissora, por exemplo, quando acaba de formar ou sem se dedicar àquela profissão. Sem estudar muito, sem pagar um preço. Uma faculdade que a gente faz, uma especialização que a gente faz, quanto tempo você fica ali se dedicando àquilo? E aí na hora que sai dali, o que acontece? Eu, por exemplo, quando eu terminei minha faculdade, lá nunca me ensinaram como eu iria realmente empreender na minha profissão.
certo? Eu precisei aprender isso como? Estudando, buscando por esse conhecimento, né? Então, nada que se constrói a curto prazo vai ficar de pé, dificilmente vai ficar de pé. Então, acerte o seu mindset. O primeiro é o que, então? O jogo é de longo prazo, tá? O curto prazo é prazer imediato. Tudo que é prazer imediato vai detonar com a tua vida. Vai detonar com a tua vida, ok? A segunda estratégia, você precisa entender o quê? Que vai precisar realmente viver o agora. Patrícia, é tão simples assim? É. A pessoa ansiosa, geralmente, ela tá vivendo lá no futuro, ok? Ela tá vivendo lá na frente. Ó, eu já falei isso aqui para vocês. 10% é passado, certo? Por que que é passado? Porque 10% eu me lembro das coisas boas que eu já vivi, certo? Eu me lembro das coisas... Só um minutinho aqui. Eu me lembro das coisas boas que eu já vivi, ok? E aí... eu aprendo com as que foram desafiadoras, certo? 60 eu vivo no presente, porque eu agora, eu mudo a minha vida, é agora, eu mudo a minha vida hoje. E 30 futuro, onde eu traço as minhas metas, os meus objetivos. E olha, quando eu tenho as minhas metas e os meus objetivos traçados, eu não preciso ficar ansiosa, porque aqui no presente eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu não fico ali carregando mala do meu passado, com aquele peso nas costas. Eu vivo 100% meu agora. Tá? Eu vivo o presente, porque é no presente que eu mudo a minha vida, é no presente que eu estudo, é no presente que eu me relaciono melhor, é no presente que eu vou ganhar mais, entendem? E aí o futuro, justamente para que essa ansiedade ela não venha. Por quê? Porque eu entendo, se eu estou executando, se eu estou plantando, eu vou colher. Ok? Então existem o quê? Coisas magníficas acontecendo ao redor do mundo hoje, das pessoas, só que elas não percebem. Por quê? Porque estão ansiosas demais para viver o presente. É muito sério. Esse tema de ansiedade eu já quis ter trazido ele antes, mas eu falei, gente, agora chegou o momento, não dá para esperar. Por quê? Porque o que está acontecendo? As pessoas hoje não conseguem perceber o sorriso da pessoa que ela ama. Não consegue perceber quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está triste. Não consegue sentir o prazer da comida que come. Olha isso! Você tem parado, naquele desafio de 14 dias, tem um vídeo lá que eu fiz que eu falo exatamente disso. Você tem parado para você saborear o que você tem alimentado. A maior parte das vezes as pessoas estão o quê? Engolindo. E aí vem o sobrepeso. E aí vem, né, todo um problema. Enfim, isso gera inúmeros problemas. Não consegue mais ver o pôr do sol, porque está sempre vivendo aonde? No futuro. E isso vai gerar uma extrema ansiedade. Vai gerar. Então, o primeiro é o quê? Mudar o mindset. Acertar o seu mindset no momento, eliminando o imediatismo. O segundo, precisa entender que é importantíssimo você viver o momento presente, que é só no presente que você muda a tua vida, ok? E no terceiro, se concentrar em micro-vitórias que você pode ter todos os dias. Ouve isso. A terceira estratégia é se concentrar em micro-vitórias que você pode ter todos os dias. Não só se concentrar na grande vitória que você quer. O que acontece? Muitas pessoas visualizam grande, não sabem como executar, não sabem o que fazer, não têm as estratégias, não têm as ferramentas e aí se frustram antes de começar. E o foco está tão lá no futuro que as pequenas coisas, as pequenas vitórias que vão acontecendo ao longo da jornada não é valorizada, tá? E aí então não se concentra, né? Só se concentra nas grandes vitórias que pode ter daqui um tempo e vive se comparando com as pessoas e isso vai o quê? Vai desmotivando. O importante precisa ter o foco aonde? No micro, no agora, na pequena vitória, no que eu preciso vencer hoje. É hoje que eu preciso vencer. A pequena vitória, o pequeno avanço que pode ter hoje. E outra, celebre cada avanço. Celebre cada avanço na tua vida. O que hoje tem acontecido muito, o que a gente mais vê hoje, sabe o que é? Se acontece algo ruim, destrói a pessoa, o ser humano. Vou nem falar que aqui eu acho que já não tem ninguém assim mais não, tá bom? Mas vamos lá.
O que a gente vê hoje é isso, as pessoas, acontece algo ruim, nossa, destruiu aquela pessoa, a emoção vai lá embaixo, mas na hora que acontece algo bom, que bom que aconteceu isso. Não celebra, não se alegra de verdade, tá? Então, o primeiro é o quê? A primeira estratégia, acertar o seu mindset, o jogo de curto prazo, eliminar isso. A vida é um jogo de longo prazo, é plantio, colheita. O segundo, precisa entender o poder do agora. Você precisa viver o agora, o seu momento, é nesse momento que você muda a tua vida. Terceiro, se concentre em micro vitórias que você pode ter todos os dias. A pequena vitória, o pequeno avanço que você pode ter hoje e celebre. Celebre. Como prometido, agora eu quero que você pegue caneta e papel, vou fazer uma atividade com você. Por favor, pegue aí. Nós vamos iniciar a nossa atividade. Eu queria muito que nesse momento, tá? Você analisasse a tua vida, ok? Nós entendemos o que então? Que a ansiedade, ela vem de alguns comportamentos, ela vem de viver lá no futuro, ela vem de coisas reais e de coisas não reais, certo? Ela vem desse mundo digital que na maior parte das vezes está trazendo essa ansiedade, né? Esse momento do Brasil que está passando, né, pelo que nós estamos vivendo, muitas vezes está trazendo ansiedade para muitas pessoas, por não ter o controle, por não saber como vai ser amanhã, apesar que nós nunca sabemos, né, mas está mais desafiador, então muitas vezes está gerando muita ansiedade. Agora eu quero que você se questione, e se, olha só, e se as desculpas que você dá para você hoje, né, para você realizar na tua vida, forem substituídas por ações? Eu quero que você se questione, e se as suas desculpas forem substituídas por ações? Porque você entendeu que muitas das coisas que trazem ansiedade para você hoje é por falta de um propósito verdadeiro, certo? São pendências que muitas vezes você está deixando passar. Então, se você deixar essas desculpas de lado, essas historinhas que você conta para você e substituir por ações na tua vida, o que vai acontecer com a tua vida a partir de hoje? Eu quero que você responda essa pergunta, tá bom? Se você decidir exatamente aonde você quer chegar, se você olhar para a tua vida hoje, em cada pilar da tua vida e determinar aonde é o ponto que você quer chegar na sua vida, se você decidir exatamente onde você quer chegar, o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje? Se você compreender o que de fato te impediu de chegar lá no teu resultado, como será a sua vida? Se você de fato compreender o que está te impedindo, né, do estado atual que você está aqui para o estado desejado, esse caminho, se você compreender o que de fato está te impedindo de chegar lá, quais resultados você vai ter daqui por diante? E se você der o melhor que puder? E se você fizer tudo que tem que ser feito, de hoje em diante você der o seu melhor, como serão os seus resultados? E se você for capaz de enfrentar os seus desafios com coragem, se você começar a observar os desafios que se apresentam diante de você e usar eles, enfrentar com coragem, com ousadia, eliminando o medo, vai assim com medo mesmo. Como vai ser a sua vida se a partir de hoje você enfrentar os seus desafios com coragem e com determinação? E se você tomar atitudes que realmente façam a diferença na sua vida? Se você a partir de hoje fizer o que tem que ser feito, tiver ações, atitudes que façam total diferença na sua vida, na vida da tua família, como vai ser a sua vida? E se você realmente se importar com os outros, se você a partir de hoje se importar com você, olhar para você com amor, com carinho e também se importar com os outros, como vai ser a sua vida a partir de hoje? Eu quero que você vá respondendo. Se não der para você anotar agora, ouça isso aqui depois, eu vou deixar gravado. Pegue essas perguntas e responda. E se tudo isso acontecer na sua vida, se você deixar as desculpas de lado, decidir o seu alvo, se você compreender o que está te impedindo de chegar lá, se você der o seu melhor, der o melhor que você puder, se você enfrentar os seus desafios com coragem, tiver atitudes assertivas, se importar com você, com os outros, se
tudo isso acontecer na sua vida, quais resultados você terá daqui por diante? Como será a tua vida? Eu quero que você se questione. Questione. Ou entenda que a tua vida vai começar a mudar se você, a partir dessa ferramenta que você fizer, se você responder com total humildade, sinceridade, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Que fichas caem para você nessa noite? Eu tenho sido uma pessoa ansiosa? Eu realmente estou ansiosa ou eu estou dando esse nome a alguma, atribuindo esse nome a alguma coisa que eu estou deixando de realizar? Você ainda acredita que a ansiedade é capaz de parar a sua vida, como ela vinha fazendo? Para você que está ansiosa, você ainda acredita que essa ansiedade é capaz de parar a sua vida? Eu quero que você se questione. Onde você decide colocar o seu foco a partir de hoje? É continuar vivendo lá no futuro? É vivendo de passado? Ou é vivendo exatamente no momento agora? No único momento que você pode mudar a sua vida? Aonde você decide, entendendo que a nossa vida muda a partir das decisões que nós tomamos, onde você vai colocar o seu foco a partir de hoje? Eu quero que você responda essas perguntas, se questione, entenda que a sua vida vai mudar a partir das atitudes diferentes, da mudança de comportamento que você tem, da mudança de pensamento, de mindset, tá? A partir daí a sua vida começa a mudar. Mude um pouco todos os dias. Traga essa consciência nesse primeiro momento. A melhor maneira de se mudar a vida é através da consciência. Mude. A partir de hoje, mude. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, né? E eu espero ter trazido algo importante para vocês, ter contribuído, né, com esse tema que é um tema tão falado hoje e cheio de mitos, na verdade, né? E aí eu trouxe um pouquinho de quê? Do autoconhecimento para você. Novamente, para você se conhecer melhor, se entender melhor, né? Para a partir daí você começar a tomar as decisões e as atitudes que realmente façam diferença na sua vida. Combinado? Ó, fiquem com Deus. Um grande abraço.